Então vamos lá para Atos. Atos, capítulo 1. Vai ser o nosso primeiro capítulo, né? Nós vimos na quarta-feira vários assuntos, né? Nós falamos do propósito do livro, nós falamos da data do autor, nós falamos da peculiaridade do livro, falamos que o livro trata a ação ou os feitos de Jesus depois que ele foi ao céu, as obras, né, de Jesus depois que ele foi ao Pai. E hoje, se Deus assim permitir, nós queremos ver Atos capítulo 1, de 1 a 26, e o título, a vinda do Espírito Santo. Atos 1, de 1 a 26. Lembrando os irmãos que o livro de Atos é continuação do livro de Lucas, né? Lucas escreve as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos continua escrevendo as coisas que Jesus continua fazendo depois da sua ressurreição e ascensão ao céu. Jesus continua trabalhando a favor da igreja dele, né? Então, é como se fosse o segundo volume, né? Primeiro tomo, segundo tomo, na linguagem mais acadêmica aí, né? Ou seja, Jesus fez grandes coisas enquanto estava aqui na terra. Fez, né? Eu preciso que Jesus faça alguma coisa hoje para que eu creia nele? Não. Basta eu ler os escritos, né, sobre as obras, sobre o ensinamento que ele fez enquanto estava aqui na terra. No livro de Atos, nós vamos perceber que ele continua fazendo. E ele continua trabalhando. Então, eu fico muito feliz, porque eu tenho uma pessoa que ora por mim todos os dias. Se eu não tiver mais ninguém, essa pessoa ora por mim todos os dias. Quem é ela? Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele vive a interceder por nós. Ou seja, ele continua intercedendo a nosso favor, né? Ou seja, agora no livro de Atos, você vai ver que ele continua agindo, ele continua fazendo. Eu estou sendo repetitivo, por quê? Para que entre na nossa mente que Jesus não aposentou, ele continua ativo, ele continua fazendo, ele continua operando maravilhas entre nós. O nosso problema é que a gente está com os olhos vedados, os ouvidos tampados e o coração fechado. A gente não vê, não ouve e não sente. Mas se a gente tirar esse véu, né, que colocaram em nós, por causa das tradições religiosas ou das doutrinas, se a gente conseguir remover esse véu, nós vamos ver coisas, vamos sentir, perceber coisas que nós nunca vimos. Nunca percebemos. Por quê? Porque quando lemos as Escrituras, o véu já está posto. Aquelas doutrinas organizadas estão colocadas. Aí você olha, vê aquilo, você não vê o que está escrito. E você vai ver agora, né, que no primeiro capítulo, deixa eu já abrir minha Bíblia, porque agora é só a Bíblia, tá, irmãos? Se Deus permitir, pelo menos a minha matéria é a exposição, né, do Novo Testamento, o resto desse ano. E a gente vai estudando à medida que os acontecimentos vão permeando, né, a igreja, os apóstolos vão tendo atitudes e a gente vai acompanhar aí o comportamento apostólico. Você vai ver que a igreja apostólica é totalmente diferente das igrejas de hoje. Totalmente, não tem nada a ver com as igrejas de hoje. Inclusive, não tem nada a ver com a gente também não, né? Nós estamos pelo menos sendo humildes, reconhecendo que nós não chegamos, mas nós estamos a caminho. E se você pode nos mostrar algo que nós não estamos fazendo, ou que precisamos fazer, ou que estamos fazendo e está errado, por favor, nos ajude, porque nós estamos no caminho.
Nós não chegamos, porque se eu já cheguei aqui, eu não tenho que aprender mais nada, eu já cheguei, né? Então nós estamos no caminho, nós estamos aprendendo através das Sagradas Escrituras. Então, a primeira coisa vai falar aqui nos versos 1 a 3, de Atos 1, ele vai falar a respeito da ressurreição de Cristo, versículo 1 a 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Nós sabemos que o primeiro livro que Lucas escreveu foi o Evangelho de Lucas, para ajudar Teófilo a ter convicção que ele tinha sido instruído na verdade, né? Então, você quer ajudar uma pessoa a ter convicção que foi instruído na verdade, só ler o Evangelho de Lucas com a pessoa, porque eu vou ajudar aquela pessoa a ter convicção, né? Que ela foi instruída na verdade. Então ele falou, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, né? Então no Evangelho de Lucas você tem o início, os ensinamentos, né, as obras iniciais de Cristo, porque depois ele continuará, depois da ascensão ao céu, ele continuará realizando as suas obras, ele continuará ensinando através do Espírito Santo que ele derrama, né, do Pai, né, cumprindo assim a promessa. Tá. Então, ele continua a dizer, olha, até o dia em que depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, ele deu um mandamento através de quem? Do Espírito Santo. Se fala muito pouco do Espírito Santo nas nossas assembleias, ou quase nada. Aí você já vê que já tem um problema. Porque Jesus, ele dá ordem aos apóstolos que ele tinha escolhido, por intermédio de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa ativa no nosso meio. Ele entristece, ele alegra, ele apaga, ele sofre agonia, né? Ou seja, o Espírito Santo não é uma força ativa, né? Ele é uma pessoa divina que sofre, que alegra, que entristece, e a gente pode mostrar isso lendo vários versículos das Escrituras, ou textos das Escrituras. Então, vamos destacar aqui algumas verdades aí desses primeiros versículos das Escrituras, que eu sugiro que você escreva, porque isso vai te ajudar amanhã ou depois, quando você for preparar uma lição, for preparar uma exposição do livro para alguém, opa, eu já tenho um esboço, né? Mais ou menos, né? Eu posso ampliá-lo, né? A nossa ideia aqui não é te ensinar nada. Eu não quero te ensinar nada. Se o Espírito Santo não te ensinar, não vai ser eu que vou. Mas o meu objetivo é ajudar você a ampliar, gostei dessa palavra, ampliar o seu conhecimento. Você não é leigo, você lê a Bíblia. Deus te deu uma mente, né? Fantástica. Então, meu objetivo é ampliar o seu conhecimento, é só isso. Não é te ensinar nada, porque quem ensina na igreja, o mestre da igreja, constituída por Jesus Cristo, não sou eu, não é você, é o próprio Cristo, é o próprio Senhor. Inclusive os profetas antigos, né, eles diziam que na nova aliança o próprio Deus nos ensinaria. Aí a gente fica dependendo do homem nos ensinar, e vai dar tudo errado, Brian. Aí vai dar tudo errado. A Bíblia fala, os profetas antigos falam que na nova aliança, né, com base em superiores promessas, o próprio Deus nos ensinaria. Então, por que você está ensinando? Eu não estou ensinando nada. Eu estou lendo o que o nosso Deus nos ensinou, né? E a primeira coisa que eu quero que você nota é a continuidade do ministério
de Cristo. A continuidade. Ele não aposentou. Ele continua fazendo coisas incríveis no nosso meio. Ele não encerrou o seu ministério depois que ele foi ao céu, como se ele tivesse tirado férias, né? Já cumpri minha missão, agora já estou de volta ao céu, e eu vou sentar aqui à destra do Todo-Poderoso, do seu Pai, e vou ficar de boa, né? Não. Quando você lê esses primeiros versículos, eu vou lê-los novamente, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Qual foi o mandamento que Jesus deu aos santos apóstolos? E depois ele foi ao céu. Qual o mandamento? Ide. Depois de censurar a incredulidade deles, tá? Quando você lá lê o finalzinho do Evangelho de Marcos, a Bíblia fala que Jesus, depois de já ter aparecido para a maioria deles, depois a gente pode ver as aparições de Jesus, né? Desde o primeiro dia às Marias, depois aos apóstolos, eles ainda estão incrédulos. Então Jesus censura a incredulidade deles, lá em Marcos capítulo 16, e apesar da incredulidade dos apóstolos, Jesus dá uma ordem: ide, pregai o evangelho, vou usar as palavras de Marcos, tá? E pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então Jesus está falando para os apóstolos incrédulos. Jesus está comissionando eles, apesar da incredulidade deles. Então, eu não vou esperar a perfeição de ninguém. E mesmo não havendo perfeição, eu vou comissionar. Você vai comissionar. Nós queremos que pessoas perfeitas façam a obra de Deus, é ou não é? Mas peraí. Vamos ler Marcos? Vamos ler Marcos? Capítulo 16? Olha aqui, gente. De onde que nós tiramos a ideia, né? Que só santos podem fazer a obra de Deus, que pecadores não podem fazer. Mas se é só santos, os apóstolos seriam os últimos. Eles teriam que estar em último lugar. E eu creio que por causa disso o próprio Deus colocou eles em último lugar. O próprio Paulo fala, Deus nos colocou em último lugar. E a turma quer o primeiro lugar, né? E talvez seja por causa da incredulidade. Aí eu já estou supondo, mas aqui em Marcos capítulo 16, o texto é claro. Olha o que diz o texto. De Marcos capítulo 16, Jesus fala, vamos ler o texto todo. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas não abandonaram o seu senhor porque ele estava morto. Elas continuaram demonstrando amor, né? Um respeito sincero ao seu senhor, mesmo que ele estivesse na mente delas, é claro, ele estava morto. E muito cedo, no primeiro dia da semana, despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Agora você vai saber por que os anjos removem a pedra. Não é para Jesus sair lá do buraco. O destruidor de demônios precisa da mãozinha de um anjo para remover a pedra para ele sair da sepultura? Ele remove a pedra por causa das mulheres. Elas não tinham força para remover aquela pedra, então os anjos de Deus vêm e removem a pedra para elas, né? Você vê como que Deus é bom, né? Ele remove pedras para a gente ter fé, né? Remove mesmo montanhas. O irmão está falando aqui que ele remove montanhas. E olhando, viram que a pedra já estava removida,
pois era muito grande, elas não tinham como fazer. Entretanto, entrando no túmulo, viram jovens assentados ao lado direito, vestidos de brancos, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Então, eram anjos em forma de moços, com vestes resplandecentes. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Esta mensagem de não ter medo, ela permeia as Escrituras. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Ela permeia. Hoje em dia, os falsos mestres estão pondo medo no povo, né? Enquanto Jesus diz: não tenha medo. Através dos anjos, através dos apóstolos, através do próprio Cristo falando. E ele diz: buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, veio de um lugar onde o tinha posto, mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro. Por que fala aos discípulos e a Pedro? Porque Pedro era melhor, maior, a pedra fundamental da igreja, sobre a qual Jesus edifica. Não, porque ele era o pior. Ele tinha blasfemado conhecer Jesus, não tinha? Então, Pedro precisava de um toque especial da parte de Deus. Diga aos irmãos, mas diga especialmente ao Brian. Por que esse especialmente ao Brian? Porque ele é melhor? Não, porque ele está numa situação pior do que os outros. Então você fala com ele com carinho, com uma atenção especial. Essa é a igreja de Deus, irmão. Só a gente está pondo os doentes para fora. Aí nós não somos da igreja de Deus, se estamos fazendo isso. Mais tarde, os apóstolos vão nos instruir a dar mais honra a quem? Aos membros mais indignos. Aí nós queremos dar honra aos pastores, aos diáconos, a pastora, e aí o irmãozinho lá, é ele que nós devemos honrar. E Jesus nos ensina isso desde o princípio. Eu não sei porque que ele mudou esse negócio, né? Pelo menos aqui a gente procura dar honra a todo mundo, não somos melhor do que ninguém, mas procuramos dar honra a todo mundo, né? Mas olha bem, diga especialmente a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus marcou o lugar de encontrá-los lá na Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Então Jesus já tinha dito para os caras ir para a Galiléia. De novo repete. Eles vão estar em tudo enquanto é lugar, menos aonde Jesus combinou estar com eles, né? Aí Jesus vai atrás dos caras. É o pastor que vai atrás das ovelhas. Jesus já tinha falado. Jesus pediu para elas falarem. Quando Jesus chega lá, eles não estão lá. Jesus vai atrás deles. E vai encontrar no mar de Tiberíades. Não na montanha da Galiléia. Vai encontrar no mar da Galiléia. Qual que é a diferença? Se você conhece bem as escrituras antigas, sabe que os montes sagrados, né? Sião era um monte sagrado para Israel, não era? O próprio Deus tinha o monte Sião como um monte especial, porque ali ele manifestou a lei a Moisés, ali o templo do Senhor foi edificado, a palavra do Senhor saiu dali, a lei do Senhor saiu dali, né? O Senhor tinha um olhar especial pelo monte Sião, e talvez para aquela cordilheira de montes, que acabava recebendo, né, a consagração do monte Sião, porque o Senhor estava lá. Não era o monte em si, era a presença de Deus no monte. O monte em si, nada é a mesma coisa. É a presença de Deus e a ação de Deus no monte. Então, quando Deus combinou com eles, né, de encontrar com eles lá na montanha da Galiléia, porque tinha um propósito, mas eles não vão estar lá, né, eles vão estar em outro lugar. E Jesus vai atrás deles. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. Elas fogem,
Elas ouvem, elas têm medo, elas fogem. O medo faz isso, né? O medo nos leva a fugir. Em vez de encarar o medo e superá-lo. O medo leva as pessoas à fuga. Aconteceu com Elias? Aconteceu com as mulheres? Acontece com todo mundo, né? Até aprender, não, eu não tenho que fugir diante do medo, eu tenho que me posicionar e superá-lo. Eu não tenho que desistir. E não falou nada com ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, Maria de Magdala. Hã? Não, essa aqui é a Maria de Magdala, né, que a igreja colocou ela como prostituta. A igreja errou, né? Está errada até hoje. Não, Maria de Madalena, a Maria Madalena é Maria da cidade de Magdala. Havia uma cidade chamada Magdala, Maria de Magdala. Jesus expulsou parece 7 demônios dela. Aí a igreja colocou ela como prostituta. Aí você não lê a Bíblia, você acha que ela é prostituta até hoje. Aí, ó. Aí. Fica vendo novela da Record, dá nisso. Aí, novela da Record apresentar como prostituta. Mas estão errados. Porque Maria da cidade de Magdala. Depois você pode investigar e pesquisar nas Escrituras, e você vai ver que eu estou falando a verdade, porque o Espírito Santo é que fala através das Escrituras, não sou eu só estou repetindo. Da qual, aí ó, ele falou aí, ó, da qual expelira 7 demônios. Aí. Então ela era prostituta ou endemoniada? Demoniada, né? Naquela época. E partindo ela, foi anunciá-los àqueles que também, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes de chorar. As Marias, que ele cita, né? Elas têm medo, mas vai, mesmo com medo elas fogem, mas vai aos discípulos. Maria de Magdala, ela vai lá falar aos discípulos. O que eles estavam fazendo? Chorando, tristes. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles. Quais são os 2? Aqueles que foram pelo caminho de Emaús, lembra? Eu acho que está lá em Lucas. Eles iam, aí Jesus se posicionou ao lado deles e foi compartilhando as Escrituras. O poder está nas Escrituras. E ele continuou, o coração dos caras queimavam. Aí Jesus ia passar e eles falam, não, fica com a gente, já é tarde. Jesus pega o pão da graça. Quando ele dá a graça, eles podiam ver os cravos, né, os furos dos cravos. Jesus deixou alguns sinais no corpo dele para promover a fé nos discípulos, né? Na cabeça estava tudo perfeito, né? Aqueles espinhos, mas ele deixou marca no Lucas 24. Então, apareceu a 2, e indo eles anunciaram aos demais, as Marias já tinham anunciado, Maria Madalena, Maria de Magdala já tinha anunciado. Agora esses 2 discípulos que, inclusive ele fala, você é o único que não sabe o que aconteceu a Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus. O que você estava fazendo em Jerusalém, hein? Você não está sabendo? Jesus fala, rapaz, era eu que estava lá. Só que mesmo diante das muitas falas, né? Aí, verso 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Ainda Matias não tinha sido escolhido, Judas já tinha sido morto, né? Suicidou, inclusive pela cintura, né? A forma mais dolorosa de um suicídio, as entranhas dele se derramaram, e ele continuou vivo ali por alguns, não sei, minutos ou horas, né? E eu nunca derramei a minha estranha para saber quanto tempo leva para você morrer, então não sei. Mas foi uma morte terrível, não foi uma morte sem dor, né? E aí Jesus aproxima, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade
e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não creu nas Marias, não creu em Maria Magdala, não creu nos discípulos de Emaús, né? Não creu em ninguém. E disse-lhes, os caras eram duros de coração, os caras eram incrédulos. E Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se a pessoa não crer, não é batizada. Se a pessoa crer, é batizada. Nas Escrituras, todo mundo que creu foi batizado. Todo mundo que arrependeu foi batizado. Todo mundo que confessou Jesus como Senhor foi batizado. Todo mundo que ouviu a palavra da verdade, né, foi batizado. Ou seja, não sei por que as pessoas hoje não batizam mais como a igreja do primeiro século fazia, né? Aí diz mais o texto, já que você quer entender melhor o texto, olha, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais acompanhariam os crentes batizados em Cristo, além dos apóstolos, né? Diz o seguinte, falarão novas línguas, falarão novos idiomas. Você está vendo a dificuldade de falar o grego, aprendendo aqui o grego, né? Só que lá eles falariam pelo poder do Espírito. Eles não teriam que estudar os idiomas das nações para pregar. O próprio Espírito daria para eles o poder de falar hebraico, aramaico, grego, latim, russo. Não tinha russo naquela época, né? Mas já tinha os bárbaros, né? Já tinha os povos que mais tarde se tornariam as nações atuais, né? Muitas delas são dos bárbaros, né? Então, olha bem, também diz mais o seguinte, pegarão em serpente. Você está vendo aí, passou a pegar em serpente, hein? A promessa é os que creem. Agora, tem truque, viu? Eu conheço o falso pastor que vai injetando veneno de uma víbora em doses bem pequenas no seu organismo, que acaba gerando um anticorpo contra aquele veneno, e depois, para exibicionismo, põe uma serpente para picar diante do povo, para enganar o povo. Mas não foi isso que Jesus falou, né? Aí, quando você vê isso, você já pode ir lá no corpo do pastor, está cheio de picada lá. Nós somos investigadores, nós não somos bobo. Nós não vamos crer só porque a pessoa falou, não. Você põe um pastor peladão lá e começa a investigar o corpo dele com uma lupa. Aí você vai ver os furinhos dos dentes da serpente ou de uma seringa. Você acha? Quem está falando aí? Ele falou os que creem. Ele está falando com os 11. Ele falou, ide, pregai, batizai, esses sinais hão de acompanhar os que creem. Nós temos irmãos nas Escrituras do Novo Testamento que fizeram milagre? Temos. Então não é só os 11. Não. Até porque não eram os 11 que faziam, e nem os crentes batizados que faziam. Só lê o texto, olha aqui, vamos ler lá. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o versículo 19 agora. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, então os apóstolos foram pregando em toda parte. Então, qual era a missão dele? Pregar o reino de Deus. E eles fizeram. Certo? Quem que fazia os sinais, milagres, maravilhas? O problema é que nós atribuímos certas coisas que é divina aos homens. Esse é o problema. Em vez de atribuir a Deus, né? E não aos homens. Porque olha o que diz o texto. Cooperando com eles, com os homens, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que os se seguiam. Então, por enquanto, é os 11. Mas dos 11 vai virar uma multidão, logo bem cedo. E aí, por um tempo, eles estão fazendo. Até Atos 7. É só eles. Só eles. Depois de Atos 7, você tem outros cristãos batizados,
fazendo sinais, maravilhas e milagres, mas não tendo o poder de transferir esse dom para outras pessoas. Mas não era só os 11 que fariam. A princípio, sim. Mas depois, outros também fariam milagres e sinais e maravilhas, segundo nós podemos ver nas Escrituras. Isso. Só os apóstolos que passavam o dom, né? Quando você chega lá em Samaria, quem está fazendo milagres lá? Filipe. Filipe era apóstolo? Não era. Aí os apóstolos, sabendo que Samaria receberam a palavra, envia Pedro e João, e eles dão o Espírito Santo para os samaritanos, né? Lá em Atos 8, se eu não estou enganado. Isso, tá. Mas, qual era o propósito dos milagres? Dos sinais que seguiram? Confirmar a palavra. Então, se você acredita que tem que ter um milagre hoje, para você acreditar em Jesus, desculpe eu te falar, mas você é um incrédulo. Eu não preciso que Jesus faça nada, ele já fez. Entendeu? Então, a princípio, os 11, tá certo. Mas depois você vai ver outros irmãos fazendo sinais, milagres e maravilhas, segundo o dom do Espírito Santo. Inclusive, sem a imposição de mão dos apóstolos. Sem. Por quê? Porque quem é o soberano na doação dos dons? O Espírito Santo. E lá em Coríntios diz que Deus concedeu uns para fazer milagres, outros para curar, outros para... ou seja, não dependia somente, dependia do Espírito Santo, irmão. Dependia de Deus. Na igreja de Corinto tinha irmãos lá que tinham o dom de curar as pessoas, né? Então, se você tem o dom de curar as pessoas, vai lá no Hospital da Baleia, por favor, e cura aquelas crianças que estão lá no tratamento de câncer, por favor. Chama uma rede de televisão e anuncia o reino de Deus, depois de curar todas aquelas crianças. As curas nos movimentos religiosos de hoje não são de origem psicossomática, porque elas são doenças que são curadas por meio da sugestão, não é o Espírito Santo fazendo. É falsos pastores para enganar. Nada impede que nós criamos um ambiente de adoração, de louvor, de amor, de diálogo, de respeito, que as pessoas que já estão atingidas, né, nos seus corpos, por causa de uma culpa, uma vergonha, uma dor da alma, que elas não venham encontrar a cura, que elas não venham encontrar a restauração da sua saúde. Porque senão, por que nós oramos pelos enfermos? Nós oramos porque nós acreditamos que Deus cura. Então, só que parece que a gente limitou as coisas, né? É o problema. Tá, então, Jesus, voltando para o texto de Atos, ele comissiona os apóstolos duros de coração e incrédulos a uma missão. Ô irmão, não tem coisa melhor do que você dar honra a quem não tem honra, de você dar crédito a quem não tem crédito, de você atribuir, né, ou imputar a justiça naquele que não tem justiça. Porque o que essa pessoa vai fazer? Ela vai se esforçar para honrar aquilo que recebeu. Ela sabe que não tinha. Entendeu, irmão? Por isso que Jesus colocou os apóstolos, duros de coração, incrédulos, para ir fazer discípulos, lá no texto de Mateus, aqui para pregar o Evangelho a toda criatura debaixo do céu. Né? Interessante ou não? É o que a Bíblia diz. Mas hoje não é assim, é verdade, porque hoje nós não estamos seguindo mais o Evangelho, né? Nós estamos seguindo doutrinas, instituições, cartilhas que os homens escreveram. Aí os caras não veem isso mais na Bíblia, não. Isso aqui, eles passam por cima disso aqui. Não vê. Porque eles têm o véu sobre a cabeça dele. O método é um véu que não deixa você ver nada. Né? Voltando lá para Atos, assim, eu quis ler o texto para mostrar para os irmãos
que os apóstolos não eram super-heróis, né? E nem semideuses. Eles eram homens, como eu e você. Há momentos na minha vida que eu também fico com o coração duro. E sabe como você vai me ajudar? Me dando uma missão. Assim que você me ajuda. Você não me ajuda dizendo, você vai para o inferno porque seu coração é duro. Meu irmão, eu já sei. Você quer que eu te dê uma aula sobre o inferno em latim, em grego, em hebraico? Eu te dou. Eu já estou até sentindo a chama do inferno debaixo dos meus pés, meu irmão. Mas se você me dá uma missão, eu saio daquilo, irmão. Então, vá para a sua congregação e comece a dar trabalho para aqueles irmãozinhos. E eu estou falando irmãozinho com carinho aqui, não é desprezando ninguém. Aquelas irmãzinhas, com carinho, é o sentido que eu estou dando para a palavra, que aos olhos de todo mundo, não são dignos de nada. Começa a dar tarefa para aquelas pessoas para você ver. Eles vão tornar gigantes na fé, como Pedro, como o João, como os outros, como Paulo, de assassino, tornou escritor de 2/3 dos escritos do Novo Testamento. Paulo era assassino da igreja de Deus. Ele fazia na ignorância, mas fazia. Então, eu vou ser absolvido porque eu fiz na ignorância. Não, você é ignorante porque você quis ser. Você não conhecia os profetas? Você mesmo não falou que avantajava os da sua idade? Deixa eu condenar o apóstolo Paulo aqui diante de todo mundo, né? Você não falou que você era o cara? Então, lá nos profetas não está escrito que Deus restauraria o tabernáculo caído de Davi? Você não entendeu? Não, porque eu estudei lá no pé do Gamaliel, né? Eu fiquei com o véu que o Gamaliel pôs na minha cabeça, eu não podia ver nada disso, meu irmão. Esse é o problema, ele estudou aos pés de Gamaliel. Se ele tivesse estudado aos pés de Moisés, ele tinha visto que Deus ia levantar um outro profeta semelhante a Moisés, e que ele deveria dar ouvido a Moisés, que disse que Deus levantou, mas ele foi estudar aos pés de Gamaliel, aí a coisa azedou. Gamaliel era um cara legal, mas esse é o problema, né? Estudar aos pés dos homens, quando nós temos a oportunidade de estudar aos pés do Senhor. Qual que é melhor? Melhor estar aos pés do Senhor, né? Muito melhor. Então, voltando lá para para Atos, capítulo 1-3, eu estou pedindo, né, para vocês anotar, a continuidade do ministério de Jesus, através dos seus apóstolos, que eram o quê? Incrédulos, que eram de corações endurecidos, mas que recebeu do Senhor uma tarefa, uma missão, de ir, de pregar o Evangelho, pregando as pessoas creriam e seriam batizadas, né? Aqueles que não creem não batizam, não creem, não batizam, mas os que creem batizam, tá? E os apóstolos foram. E quem operou os sinais, maravilhas, prodígios e milagres? O Senhor. Tanto é que mais tarde, Pedro, quando cura lá o moço lá da porta do templo, a turma começa a endeusar. Pedro fala, peraí, vocês acham que nós fizemos essa coisa aí por nossa piedade? Vocês é louco? Quem levantou esse homem foi Jesus. Então não foi Pedro. Não foi João. O próprio Pedro fala que não foi ele. Aí a turma fala, foi Pedro. É o véu que está aí na sua cabeça que não deixa você ver, ou o véu que está na minha cabeça que não deixa a gente ver, que quem continua a obra a partir de Atos é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, é Ele que faz, pelo poder do Espírito Santo. Uma outra coisa é a prova da ressurreição de Cristo, né? Porque ele falou aqui que ele apareceu aos apóstolos que ele escolhera e deu instrução. A instrução nós vimos que é ir de fazer discípulos de todas as nações. Eu gosto mais da
da exposição de Mateus do que de Marcos, porque Mateus, você tem a responsabilidade de fazer. Marcos, você tem a responsabilidade de fazer, mas a turma entende que é só pregar. Prega para todo mundo. Não, você tem que fazer discípulo. Os discípulos entenderam o que era fazer discípulo. Não é só pregar, é realmente ensinar as pessoas a obedecer tudo que Jesus nos ensinou. E isso é difícil. Pregar é fácil. Mas fazer as pessoas obedecer, difícil. Né? Então, Jesus deu prova, né, da sua ressurreição, aparecendo aos apóstolos, né, por 40 dias, falando sobre o reino de Deus. Né? O que é o reino de Deus em 3 palavras? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você só encontra isso no reino de Deus. Está lá em Romano, o apóstolo Paulo falando que o reino de Deus aí ele põe 2 pontos lá: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem justiça na sua vida? Tem. Tem alegria na sua vida? Tem. Tem paz? Tem. Então, Deus está te governando. Não tem não. Então, eu estou me governando, eu preciso me arrepender e permitir que Deus me governe. Você pode ver, às vezes nós entramos num tumulto danado, porque nós não estamos seguindo as orientações de Jesus. Está lá em Romanos, não é? O reino de Deus. Lá em Romanos 14, olha lá para você ver. E aqui é um bom princípio para te ajudar a tomar decisões na sua vida. É um bom princípio. Eu tenho usado esse princípio aí no longo da minha vida. Às vezes pessoas me pedem orientação para tomar uma decisão, aí eu pergunto. Olha lá, Romanos 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não é deste mundo, Jesus já tinha dito, não tem visível aparência, não tem uma posição geopolítica, não existe. O reino de Deus está dentro de vós, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vai tomar uma decisão, pergunta, isso vai promover a paz, a justiça, a alegria? Não decida, vai errar. Pode decidir, você está dentro da vontade de Deus. Simples. Essa mudança de emprego vai produzir justiça, paz e alegria? Vai. Beleza, muda. Não, muda não. Muda não. Por quê? Você está trocando o legítimo por algo falso. Isso é adultério, viu? Adultério espiritual. Você troca o verdadeiro pelo falso. Aqui você tem paz, aqui você tem justiça, aqui você tem alegria. E pouco dinheiro. Beleza. Mas você está dentro da vontade soberana de Deus. Ali você tem dinheiro, mas tem mentira, tem hipocrisia, tem perturbação da alma. Você está fora do reino de Deus. Então, é trocar o certo pelo errado. Né? Então, Jesus deu muitas provas da sua ressurreição, porque ele ficou entre os apóstolos 40 dias falando a respeito do reino de Deus, né? Então, hoje em dia as pessoas têm uma visão que seria a terceira coisa, né? Falava do reino de Deus, né? Dentro de uma família, quais são as instruções de Deus para uma família ser bem-sucedida? Ter paz, alegria e alegria no espírito, paz e justiça. O marido, ele morre pela esposa, porque ele ama a esposa como Cristo amou a igreja, Cristo morreu pela igreja, portanto, ele morre pela esposa. Ele abre mão dos seus desejos, Jesus abriu mão dos seus desejos para cumprir a vontade do Pai? Abriu.
Abriu, né? Jesus estava disposto a sofrer para cumprir a vontade do Pai? Aí, marido, por que seu casamento está meia boca? Porque você não está abrindo mão das suas vontades. Eu estou falando de vontade, eu não estou falando de certo e errado, eu não estou falando de ética, não estou falando de moral. Né? Porque o que governa a ética dos nossos lares é Deus, amém, irmão? É Deus. Mas entre ir na casa da mamãe e ficar com a esposa, é a esposa. Você esqueceu que você deixou a mamãe para ficar com a esposa? Ah, não, tem que ir lá ver mamãe. Não, mas eu quero que você fique comigo. Oh, você não pode pensar duas vezes. Então tá, esposa, eu vou ficar com você. Pronto. Ah, eu quero fazer uma viagem. Mas aí a esposa fala, não, mas eu preciso de... Aí você abre mão da sua viagem e faz o que a esposa quer. Pronto. Simples. E qual é o papel da esposa? Honrar o marido, obedecer o marido como a igreja obedece a Cristo. Por que está dando errado? A igreja não está obedecendo a Cristo, a esposa não obedece o marido. Simples. Olha o erro aí. Precisa ser inteligente para chegar a essa conclusão. A igreja não tem obedecido a Cristo. Em muitos pontos. Aí a esposa não obedece o marido também, pronto. Os dois estão errados. Mas se você tem uma igreja obediente a Cristo, se nós vamos ver uma igreja obediente a Cristo, aí as mulheres daquela igreja tudo obedeciam o marido, porque ela sabia o parâmetro, né? A igreja obedece a Cristo, então eu obedeço o marido. Ó. Hoje tem confusão nos casamentos, porque não há uma visão nítida da igreja em obediência a Cristo. Não existe. E aí a turma fica falando, mas nossa igreja é perfeita. Só se for a sua, a minha é imperfeita. Não é nem minha, né? Aqui eu congrego, e aí nós reconhecemos nossas imperfeições e temos instrução do Senhor para confessar os nossos pecados. Aí nós confessamos. E aí Ele nos perdoa, porque nós temos instrução do Senhor. Aí nós seguimos. Aí nós estamos bem com Deus, não é porque somos bons, é porque nós seguimos as instruções do Senhor. Quando pecamos, Ele mandou a gente confessar. Confessamos, nós estamos seguindo Jesus. Aí dá certo, né? Se você quiser anotar quantas vezes Jesus apareceu às pessoas... Primeiro a Maria, né? As Marias, né? Vamos pôr as Marias, lá em Marcos 16, depois a Maria Madalena também, numa outra situação, as mulheres em Mateus 28, os discípulos lá de Emaús, né? Está lá em Lucas 24, a Pedro, Lucas 24, 34, aos 10 discípulos, né? Lembra que Tomé não estava lá e Judas já tinha se enforcado? Lá em João 20, 19 a 23. Aos discípulos, quando Tomé chega, João 20, 26 a 29. A 7 discípulos no mar da Galileia. Lembra que o Pedro falou, vou pescar? Aí tinha uns outros discípulos lá e falaram, vou com você. Né, eles foram, não foram todos, foram alguns com Pedro. Aí, aos 11 discípulos na montanha da Galileia, Mateus 28, 16 a 20, a Tiago, não, o 7 é João, o 7 é João 21, de 1 a 24, quando Pedro fala, vamos pescar, e os caras falam, vou com você. Aí eles foram. A beleza da história do fracasso de Pedro e a ascensão de Pedro é que ele, no fracasso, ficou junto com os discípulos. Né? E porque ele ficou junto, ele superou o fracasso dele. Né? A tragédia de Judas é porque ele ficou só.
Se Judas tivesse ido para Pedro, para os outros, falou, olha, eu vendi Jesus por 30 moedas de prata. É de prata? É de prata, né? Preço de um escravo, né? Minha ganância me levou a isso, eu roubei vocês esses 3 anos, e desde que Jesus me confiou a bolsa do dinheiro, eu roubei vocês, e eu traí Jesus. O que teria acontecido? O Pedro falava, mas eu neguei Jesus lá no pátio do sacerdote, para uma escrava. Não sei se Marcos estava lá, não, mas eu saí peladão. Eu só pus o lençol, fui seguindo, quando eles tiraram o lençol de mim, eu vazei. Cada um tinha uma fraqueza para relatar. E eles ficariam juntos. Mas Judas tentou resolver o problema. Olha, Judas era o mais inteligente dos 12. E era o cara que fazia. Toma cuidado com esses caras que fazem. Porque esses caras que fazem não dependem de Deus. Confia na sua força. Judas, ele tentou resolver, irmão. Você acha que era fácil voltar lá no sacerdote e devolver o dinheiro? Você acha isso fácil? Conversar com os caras lá? Judas não foi? Ele tentou resolver, só que ele tentou sozinho. Confiou na sua força, na sua habilidade, na sua inteligência, sei lá. E aí, a dor da alma dele foi tão grande, que ele só viu a morte como uma solução. Então, quando você se isola, a dor da sua alma vai ser tão grande, que você vai ver que a morte é uma boa opção. Pois tem muita gente suicidando aí, né? Mas se você fica junto, né, nós todos somos comedores de arroz com feijão, e todos vamos ao banheiro. É ou não é? Então você pode ficar junto com a gente, irmão. Não precisa demandar, não. Não importa o pecado que você cometeu. O que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer, é conhecer, eu pequei. Eu confesso, eu deixo, eu sigo, junto, né? Então, aí depois que ele apareceu, o 7, ele apareceu a Tiago. Eu falei aos 11 depois? Aos 11, né? Lá em Mateus 28 e Marcos 16. Não, João 21, de 1 a 24, aos 7. Depois ele aparece aos 11, em Mateus 28, 16 a 20, e Marcos 16, 15 a 18. Depois ele aparece a Tiago, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7. Depois ele aparece a Paulo, 1 Coríntios 15, verso 8. Né? Beleza? Só para você saber que Jesus, ele, depois da ressurreição, ele se apresentou a várias pessoas. Depois ele apareceu também a 500 irmãos, de uma só vez. Quando Paulo estava escrevendo a carta aos Coríntios, ele fala, ele se revelou a 500 irmãos, de uma só vez, dos quais muitos ainda vivem. Então alguns já tinham partido para a glória, e alguns daqueles 500, né, estavam ainda no seio da igreja. Então, vamos parar, e aí a gente dá um intervalo, para a gente ver a promessa do Espírito Santo, né, como um presente de Deus a todos, não é apenas a alguns, mas a todos que confessam o seu nome e lhe obedecem. É a todos. Nós vamos ver isso na próxima aula.